Bem, gente, então assim, pode começar. Pronto, bom dia aí para todos, para todas, não é isso? Bem, nós estamos hoje encerrando o nosso semestre 2023.2, não é isso? Será que vocês têm algum motivo para agradecer? Cada um agradece a quem quiser, da forma que quiser, né? Eu tenho vários motivos para agradecer. Então, como eu sou evangélica, eu digo obrigada a Deus. Mas cada um agradece da forma que achar melhor. Mas vamos ver, quais são os motivos que nós temos para agradecer? Então vamos lá. Primeiro, para vocês chegarem até aqui hoje, que é o nosso último dia de aula, né? Seria, mas como fizemos umas adaptações aí, terminou não sendo, mas presencialmente é. Aí eu vou dizer o seguinte, primeiro, vocês enfrentaram muitas dificuldades de ordem pessoal, não foi, gente? Imagina, cada dia que vinha para a aula, quando saía, é uma dificuldade, né? Não dá nem para relacionar, mas às vezes até o dinheiro mesmo do transporte, meu Deus, esqueci de pegar em outro. É dinheiro do transporte, é um imprevisto que acontece, é alguém da família que teve alguma coisa que você vai ter que socorrer, é uma atividade que estava pendente, é mil coisas, mas vocês conseguiram superar. E estiveram presentes na maioria das aulas, não foi? Conseguiram. Teve umas que realmente não teve condição, né? Também aconteceu comigo isso, né? Um dia de aula nós estávamos preparados para a aula online. Quando eu ia chegando no local, onde eu ia fazer a transmissão, iniciar a aula com vocês, aí alguém me chamou e disse, olha, eu tenho essa demanda aqui. Aí eu disse, hoje não tem como conciliar, não vai ter como conciliar realmente. Aí eu tive que suspender a aula. Mas isso tudo faz parte. Então nós conseguimos vencer as dificuldades de ordem pessoal e frequentamos a maior parte das aulas, ok? Então estão de parabéns, certo? Esse é o primeiro parabéns. Vamos lá. E o relacionamento com os colegas? Será que foi fácil? Muitas vezes, cada um de nós somos tão diferentes, né, gente? Cada um traz consigo uma história de vida, uma visão do mundo, uma maneira de entender as coisas, uma maneira de interpretar as coisas. E de repente você é colocado ali, né, numa equipe, nós trabalhamos em equipe, propositadamente todo semestre, justamente para que você vá interagir com aqueles colegas. Aí surgem várias situações difíceis, né? Às vezes a cooperação do colega que você esperava que fosse em um nível maior, não acontece. Às vezes a própria empatia mesmo, às vezes tem pessoas que você tem uma maior facilidade de interagir. Muitas vezes, assim, no primeiro dia de aula, eu acho que quando eu entro ali na sala, um diz assim, já não gostei. Não é? E acontece também com os colegas, né? Eu presenciei alguns episódios aqui, semestre passado, que eu fiquei triste mesmo. Eu devia assim, um certo grau de rivalidade mesmo entre os alunos de sala de aula, sabe? Então, quando eu perguntava assim, por exemplo, qual a equipe que vai querer se apresentar inicialmente? A maior equipe voluntária. Aí uma equipe se apresentou, a outra equipe se apresentou, pronto. Isso foi um motivo para criar um conflito mesmo. Eu vi assim um grau de irritabilidade que eles estavam trazendo numa relação dos colegas por um motivo tão banal. Aí eu falei, gente, calma. Então é isso. Temos que superar essas dificuldades. E vocês superaram? Conseguiram trabalhar nas equipes, conseguiram conciliar as dificuldades, chegaram até aqui, não foi? Pronto, segundo motivo para agradecer. Será que temos mais algum motivo para agradecer? Perfeito. Eu acho que a gente tem um outro, sabe qual é, gente? A dificuldade mesmo do relacionamento professor-aluno, não é isso? Vocês enfrentam isso em várias matérias, porque é difícil vocês conviverem com tantas metodologias diferentes, com tantas estratégias didáticas diferentes, personalidades, maneira de ser, e tudo ali, né? Naquele mesmo, como é que eu vou dizer, no mesmo contexto. E uma das coisas mais difíceis que a gente tem que, eu tenho observado, eu sempre falo isso com vocês, é que, na verdade, a gente tem que ceder mais, não é isso? Tem que ceder mais, tentar escutar mesmo o que o professor está querendo colocar, entender exatamente qual é o raciocínio, porque, por mais que às vezes você tenha dúvida, nós como professores queremos mesmo o melhor para vocês, não é isso? Queremos formar alunos assim, mais preparados, que tenham competências, habilidades, sejam capazes de desenvolver atitudes assim, situações assim, como é que eu diria, adversas,
Não é isso? Então, muitas vezes o aluno não entende isso, não é? E vira se estabelece aquele conflito entre professor e aluno. E uma das coisas mais difíceis mesmo, gente, é a gente conseguir entrar em sintonia com a mente do outro. Já reparou? Olha, deixa eu falar para vocês, já falei desse exemplo, semestre passado. Eu fui fazer um teste cognitivo. Eu gosto por necessidade mesmo, que a gente vai ganhar idade, é bom ficar fazendo esse teste, né? E por opção. E esse teste, tinham vários testes. E esse era bem interessante. Esse teste, você tinha um conjunto de cartas coloridas, com figuras geométricas coloridas também. E figuras geométricas também com números diferentes em cada carta. Então, a pessoa que estava fazendo o teste comigo, ela me apresentava uma sequência de cartas. E eu tinha que ali tentar imaginar, entender o que é que estava por trás da mente dela, entendeu? Aí eu olhava a sequência de cartas, não conseguia encontrar a relação com facilidade. Aí eu arriscava, né? Uma pedra, que eu achava que era mais provável, aí eu arriscava. Eu tinha uma cópia igual dela, ela falava assim. Aí eu raciocinava de novo, tentava, aí tinha um tempo, eu desistia. Aí ela colocava uma outra sequência de cartas. Aí era a mesma situação, difícil de novo, eu não sabia se eram 3 corações vermelhos, se eram 4 quadrados azuis, ou se eram 5 bolas pretas, eu não estava entendendo, ou se era uma individualmente grande. Aí depois de um determinado tempo, eu percebi uma sequência. Aí quando eu levantei a carta, ela disse sim. Aí eu fiquei muito alegre, porque eu consegui entrar em sintonia com a mente dela. Aí, então, o que às vezes a gente percebe muito entre professor e aluno nesse relacionamento é isso, a dificuldade de entrar em sintonia, né? Mas quando entra em sintonia, aí a coisa começa a acontecer, não é isso? Ela começa a fluir, não é isso? Então, esse é um dos problemas, uma das dificuldades que vocês enfrentaram. Eles conseguiram vencer? Então, pronto. Todo mundo agora já sabe que está na mente daquele professor, né? Aí no outro semestre, quando começar a dar assim, esse professor é assim, 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 que os colegas sempre perguntam, né? Como é aquele professor? Como é aquela professora? Aí você já sabe dizer como é que ela vai proceder com essa atitude, porque você já conhece mais, tá? Bem, então conseguiram vencer essa dificuldade. Vamos lá. E as avaliações, as notas, porque sempre trabalhamos com notas, foi uma dificuldade também, né? Porque muitas vezes não é fácil avaliar, né? Mesmo você tendo aquela escala de valores numéricos, existe todo um processo de avaliação. Então, quando nós corrigimos as provas, os trabalhos, nós temos essa dificuldade de colocar as notas. E vocês também têm muita dificuldade, às vezes, de aceitar a nota, não é isso? Então, gera aí também um conflito, uma dificuldade que você tem que ir transpondo ao longo do semestre, né? Então, todo o sistema de avaliação deve ser bem negociado antes, para que a gente realmente consiga vencer também essa dificuldade e conseguir tocar o semestre, não é isso? E aí, vencendo essa dificuldade, conseguiram gerenciar as notas. Então as carinhas assim, né? Mas depois tem um espaço aqui, você também pode colocar suas alegrias, suas dificuldades, como é que foi. E aí, mais uma dificuldade, qual foi? Olha aí, foram pessoais, foram de relacionamento com os colegas, relacionamento com os professores, avaliações de trabalhos. E houve ainda uma outra dificuldade, que essa daí já tem que estar prevista no nosso calendário. Qual é, gente? As dificuldades externas, né? Você está vindo para cá, estourou uma greve, não sei aonde, está bloqueado não sei qual passagem. Então, as paralisações, as greves, não é isso? Hoje nós, esse ano, tivemos ainda um episódio, como é que se diz assim, inusitado, né? Não precisa nem mencionar, né? Mas o campus realmente não pode ser ocupado por um determinado período de dias. E as chuvas torrenciais, gente. E agora estamos também com mais uma situação adversa, né? A temperatura está um pouco mais elevada. Então são vários fatores, mas vocês conseguiram vencer todo eles, não foi? Estão aqui no último dia de aula, não é verdade? Então, só temos que agradecer. E eu parabenizo vocês, certo? Por chegarem até aqui. E qual é a mensagem que eu deixo para vocês? Assim? Nós temos que ter uma relação, procurar ter uma relação mais amorosa, né, gente? Às vezes eu fico divulgando aí pelos ônibus. Gente, o amor existe. Eu vim aqui dar essa boa notícia. Porque diante de tanto bombardeio,
meio de tanta situação terrível que nós vivemos, parece não, com certeza, há um complô grande no universo para provar que o amor não existe, não é? Mas o amor existe, gente. E ele é a mola propulsora para todas as nossas relações. Relações entre colegas e relações entre alunos e professores. E também entre professores e colegas, não é? O amor existe. Então, nós não podemos esquecer desse detalhe. E para que esse amor possa realmente assim, ser colocado em prática, é preciso ser, que eu sempre falo para vocês, é preciso aprender a ceder um pouco mais, negociar, conversar, tirar aquela situação assim de, como é que diz assim, pé de guerra, né? Vai todo mundo de bandeira branca assim, quando iniciar o semestre. Não vim já com aquele espírito, né, de como é que diz assim, isso aí não vai ser resolvido pacificamente. É preciso um empenho maior, ou algo que fuja realmente ao tradicional, a negociação, a conversa, para que as coisas funcionem. Isso é a mola propulsora para tudo isso, gente, é o amor, tá? Parece que é ridículo você falar de amor hoje, mas pode continuar falando, porque ele existe, viu, gente? Pode ter certeza. Bem, aí o que eu queria também falar para vocês é que a nossa experiência com a ciência química, eu acho que vai ficar marcado para vocês assim, em termos da matéria que vocês estudam, que são os alimentos, não é? Os nutrientes. Então, tudo que nós estudamos em termos de química foi focado justamente para essa matéria. E vocês percebem que a ciência química é muito importante para vocês. E nós tivemos a oportunidade de vivenciar isso aqui em vários momentos do nosso curso, não é isso? Então, eu acho que nós só temos que agradecer a Deus, no meu caso, por termos chegado até aqui. E olha quantos desafios vencer. Vamos recapitular? O professor agora vai recapitular, né? Dificuldades de ordem pessoal, dificuldades de relacionamento com os colegas, dificuldades com os professores, em termos de como é que se diz assim, relacionamento e também de correções de provas, avaliações, né? Que é o marco propulsor, como é que é a demarcação de vocês, são as notas, não é isso? Nada você vai fazer sem as notas em termos de currículo, as dificuldades externas, não é isso? E nós conseguimos vencer tudo isso. Então, eu parabenizo vocês, né, por terem chegado até aqui. Observem que muitos não conseguiram, né? Olha só. Lembra do primeiro dia de aula? Como essa sala estava bem mais cheia, não é isso? Mas hoje só temos aqui 5 alunos. Então, vocês não só conseguiram, mas vocês foram capazes de... não, vocês conseguiram, mas porque vocês foram capazes de vencer muitos desafios, né? Ainda tem também um desafio aqui que eu não coloquei, que faz parte também da nossa vida, própria nossa saúde mesmo, né? Às vezes nós não estamos muito bem, de repente você está bem, já não podia lutar, e às vezes passa uma semana sem minha aula, porque você está enferma, né? Mas vemos que também vocês conseguiram superar essa dificuldade e estão todos aqui, tá bom? Bem, então como nós trabalhamos com as tarefas de investigação, né, antes disso eu queria só abrir o espaço para vocês, que a gente vai registrar esse vídeo, né? E aí, se alguém quiser dar um depoimento, contar como foi a experiência, se foi edificante, se não foi, se o semestre vai ficar registrado ou não, porque lembra, gente, no nosso primeiro dia de aula, eu tinha dito para vocês que a nossa história, ela ficaria escrita nas estrelas, não é isso? Então, quando eu falo escrita nas estrelas, entre aspas, significa que ela vai ficar escrita nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas lembranças, né? E eu me lembro de alguns professores, assim, do ensino médio, da faculdade, mas, assim, ensino médio, eu me lembro de um professor que era chamado professor Tatu, até já falei isso aqui, era um apelido que os alunos davam, né? Embora apelidos, assim, sejam, vamos dizer assim, não tão edificantes, eles não são, como é que se diz, considerados boas atitudes, né? Mas, assim, ficou essa lembrança. E ele trabalhava com química orgânica, então ele dava aula sobre as putreficinas, as cadaverinas, e aí aquilo ali nunca esqueci. Minha professora de história também, eu me lembro quando ela ministrava as aulas sobre história mundial, quando ela trazia assim, aqueles episódios de uma forma tão assim, quase que teatral, que
que eu tinha a sensação que estava realmente vivendo naquela época, de tão assim detalhado. Os detalhes eram tão precisos, minuciosos, e eu tinha a sensação que eu estava naquela época, como se estivesse passando um vídeo, né? E há poucos anos, alguns anos atrás, eu encontrei com ela, no sinal. Então é isso. Aí fica aqui essa minha palavra de despedida. Aí eu queria saber se vocês querem acrescentar alguma coisa, tá bom? Porque, como eu falei, a nossa história, ela vai ficar escrita nas estrelas. E aí esse é o momento. Aí se alguém quiser, se não querem registrar, não, a imagem, falar alguma coisa. Aí se você quiser assim, filmar os colegas um pouquinho, né, Maria, para ficar lembrança, pelo menos, né, mais adiante. Olha para cá, Matheus. E aí, gente, como nós desenvolvemos 8 tarefas de investigação, que a gente não vai perguntar o título agora, cada uma delas, mas as 5 ficou marcada porque nós fizemos aqui o produto, o material dessa tarefa, que é o bolo de mel, né? E todo o procedimento foi discutido em vídeo, as reações químicas, teve uma equipe que trabalhou, né? E esse bolo de mel, na Bíblia Sagrada, ele é mencionado, porque foi um livro escrito há tantos milhares de anos atrás, né? Há tantos anos atrás. Então, ele fala lá no capítulo de Êxodo, versículo 16, capítulo 16, versículo 31, que o maná que descia do céu, né, para quem acredita na palavra de Deus, diz que ele tinha o sabor de bolo de mel. Então, fica essa curiosidade, pelo menos como curiosidade, tá bom, gente? Então, oficialmente está encerrado o semestre, ok? Alguém quer se pronunciar, ou se não, cale-se para sempre, tá bom? Então eu vou presentear vocês com um bolo. Não está perfeito como deveria, viu, gente? Porque apesar da pessoa ter sido contratada para fazer tudo, mas tem assim as especialidades, né? Você precisa repetir muitas vezes, mas dá para ter uma ideia. Se não é assim, chega perto, tá bom, gente? Pronto. Então, não havendo quem mais deseja se pronunciar, ok? Eu encerro oficialmente o nosso semestre e desejo que todas e todos sejam muito felizes, tá? Sejam felizes na parte profissional. Lembra do primeiro dia de aula, gente, quando cada um falou do porquê estava aqui, histórias, né? Que não vale a pena nem te trazer agora, histórias complicadas às vezes, né? A gente já está assim, finalzinho de curso, jogar tudo para cima e começar tudo de novo. Mas quem viveu essa experiência e está começando, que comece agora para valer mesmo, e faça a escolha certa, que tenha feito a escolha certa. Desejo que vocês sejam muito felizes profissionalmente, que venham encontrar um trabalho que tenha uma remuneração salarial que justifique e recompense todo esse esforço, mas não só pela questão financeira, mas também pela questão mesmo de realização, não é isso? Eu amo tanto dar aulas que, poxa, para mim eu só paro nas férias porque preciso e é bom. Mas é tão bom, gente, esse contato com vocês, assim, me renova tanto. Cada aluno, sabe, para mim é um aluno especial, que eu cuido, procuro tratar mesmo assim, não como simples aluno. Eu até gosto de fazer assim, uma comparação. Porque às vezes a gente pensa assim, os alunos estão todos sentados. Eu vou trabalhar com a estrutura cognitiva de vocês, né? Então eu vou pegar ali, vou tirar o cérebro de cada um e vou trabalhar só com o cérebro de cada um, para passar informações, né? Não, vocês são tudo, não é isso? Então, desejo que sejam muito felizes profissionalmente, sejam também pessoas felizes como pessoas mesmo, não é isso que é o mais importante. E por que não também no amor, não é? Que sejam felizes também no amor. Que encontrem a pessoa certinha, que venha somar e não subtrair, tá bom? Tá. Olha só, quando tão novinho ainda tem a vida pela frente, não se desespere. Você vai ver que você vai encontrar. Então está encerrado o semestre. Parabéns a todos, tá bom? Pronto. Então, está encerrado aí, viu, Maria?